Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão. Irmão, eu vou trazer para você, eu normalmente, só para você entender, normalmente eu prego por inspiração, né? Você vê que tanto que o pessoal meu tem que ficar correndo, pegar versículo para poder mostrar para você. Mas hoje eu vou trazer um ensinamento. Por que eu estou te falando isso? Para você entender a diferença de pregar por inspiração e ensinamento. Ensinamento significa o quê, pastor? Significa que eu estou com uma mensagem pronta, preparada, que eu meditei nela, estudei para poder trazer para você. Isso é um ensinamento. Eu vou começar mostrando, preste atenção, agora não pode conversar, não pode nem tomar água, não pode respirar, não pode erguer o olho. Agora você olha para mim. Por quê, pastor? Senão você não aprende. E se não aprende, não chega. Está compreendendo? Tem muitas pessoas que estão só sofrendo. Só por quê? Porque não sabe. Não conhece. Não conhece. Eu fico observando algumas dificuldades que eu passei, inclusive ministerial, não precisava ter passado, se eu tivesse só um pouquinho de sabedoria. Faltava sabedoria, faltava inteligência. Aí conforme eu fui tendo conhecimento e a sabedoria aliada ao conhecimento, a vida ficou mais fácil, ficou mais tranquilo. O meu povo tem sido destruído porque lhe falta quer dizer o quê? Que o conhecimento ele impede a destruição. O conhecimento ele impede que o meu adversário tenha vantagem sobre mim. É necessário o conhecimento. Mas eu não estou falando da ciência humana, eu estou falando do conhecimento que vem de Deus. O conhecimento que vem da revelação da palavra. Ou seja, a revelação que o Espírito Santo traz. Põe no teu coração, sem o Espírito Santo você não tem nada. Você não tem nem salvação. Não, pastor, não tem salvação. A Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Jesus Cristo, Romanos 8:9, aquele que não tem o Espírito de Jesus Cristo, esse tal não é dele. E no mundo espiritual, ou eu sou luz ou sou trevas, não tem meio termo, olha lá, Romanos 8:9, Eu lembro quando eu preguei isso aqui a primeira vez em São Luís do Maranhão, eu lembro que eu estava de frente à igreja assim, um senhor sentado assim, levantou e foi embora. Falou, o senhor não tem Espírito Santo, eu não sou de Deus, vai embora. Eu falei, o comportamento dele provou que ele não tinha. Por quê, pastor? A árvore você conhece de que maneira? Pelo fruto dela. O comportamento dele realmente provou que ele não tinha. Porque se eu percebo que eu não tenho, o que eu vou fazer? Eu vou buscar. Por quê? Porque ele dá o Espírito de Deus a todo aquele que lhe pede. Ele dá o Espírito de Deus a todo aquele que lhe obedece. Se eu não tenho, eu vou buscar. O que eu preciso fazer, Deus? Onde eu preciso consertar? Às vezes é pensamentos que eu tenho que eu não deveria ter. Às vezes é atitudes que eu tenho que eu não deveria ter. Às vezes são palavras que saem dos meus lábios que não deveriam sair. O que é, Deus? Às vezes é algo que eu tenho que deixar de fazer ou algo que eu tenho que fazer. O que é? Por quê? Porque eu quero estar com o Senhor. E eu sei que o Senhor quer estar comigo. Porque o Senhor mandou o seu Filho vir aqui, morrer e ressuscitar por mim. É porque o Senhor quer estar comigo. E eu quero estar com o Senhor também. E Ele vai te ajudar. Amém? Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. Irmão, toda pessoa que vive como a natureza humana manda, essa pessoa ela não tem Deus. Por quê, pastor? O que é uma pessoa que vive como a natureza humana manda, pastor? É aquela pessoa que faz tudo que a carne dela quer. E muitas coisas que a minha carne quer é contra a vontade de Deus. Mas ela não se importa se é contra a vontade de Deus ou não. Ela quer fazer, ela vai lá e faz. Então é a pessoa que vive segundo a natureza dela. Segundo os sentimentos naturais dela. Presta atenção. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Quem é a pessoa que vive como o Espírito de Deus quer, pastor? É aquela pessoa que vive segundo a palavra. Muitas vezes ela deixa a vontade dela de lado. Por quê? Porque ela viu que é contra a palavra de Deus, então ela vai lá e faz aquilo que Deus está mandando. Ela se contraria. Ela vai contra os sentimentos dela. Ela vai contra a vontade dela. Ela vai contra os sentimentos de alguém, contra a vontade de alguém, ela permanece na vontade de Deus, na palavra, na orientação que o Espírito Santo dá. Está compreendendo, sim ou não? Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é
que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Por quê, pastor? Porque a pessoa que o Espírito de Deus não vive dentro dela, ela não consegue obedecer à vontade de Deus. Ela não consegue. Ela vai acabar fazendo aquilo que a carne dela quer, mais cedo ou mais tarde. Ela não consegue. Não tem aquela pessoa que fala, eu não queria, mas quando eu vi já tinha feito. Ela não está mentindo, não. É porque ela não tem o Espírito de Deus morando dentro dela. Ela tem um espírito de ira, ela tem um espírito de revolta, ela tem um espírito de pornografia, ela tem um espírito de fofoca, ela tem um espírito de ressentimento, de mágoa, e aí vai. Vários tipos de espírito, menos o Espírito de Deus. Você está compreendendo, sim ou não? É um espírito de contenda, mas o Espírito de Deus não está. Então ela não consegue fazer o que Deus manda ela fazer. Ela não consegue andar segundo a orientação da palavra. Ela não consegue. Para que eu possa fazer o que Deus quer que eu faça, o Espírito dele tem que estar morando dentro de mim. Está compreendendo? Presta atenção nisso aqui. Ó. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Aí ele fala, se é. Né? Porque se não for assim, vocês estão vivendo segundo a natureza humana. É o que ele está dizendo. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Ponto final. Aí ele vem falar algo muito sério. Irmão, sem o Espírito Santo você não entra no céu. Sem o Espírito Santo você não entra no reino de Jesus. Põe isso dentro do teu coração. Ó, um ponto final. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Ah, mas eu dou o dízimo. Ah, mas eu sou membro da igreja. Ah, não, mas eu sou patrocinador. Não, mas eu estou na igreja há 50 anos. Irmão, eu tenho que ser cidadão celestial. Está compreendendo? Eu tenho que ter dupla nacionalidade. Ó, há uma diferença de ter dupla nacionalidade, aí vamos para a lei dos homens. Há uma diferença de ter dupla nacionalidade e de ser naturalizado. Se eu fosse naturalizado, por exemplo, vamos falar aqui, de Portugal, do país de Portugal. Se eu fosse naturalizado, eu perderia os meus direitos de cidadão brasileiro. Por quê? Porque eu sou naturalizado. Se eu tenho dupla nacionalidade, eu tenho mesmos direitos que um cidadão brasileiro tem, porque eu tenho dupla nacionalidade. Eu sou brasileiro, mas eu tenho também todos os direitos que um cidadão português tem, porque eu sou naturalizado. Eu tenho dupla nacionalidade. Está compreendendo, sim ou não? O naturalizado, ele perde o direito do outro país. O que tem dupla nacionalidade, ele tem direito dos dois países. Significa o quê? Que eu tenho que ter dupla nacionalidade. Eu tenho que ser cidadão terreno, mas eu tenho que ser cidadão celestial. E o que me faz ter dupla nacionalidade, pastor? Ou seja, eu nasci da carne, mas agora eu também nasci do Espírito. O que me faz ter dupla nacionalidade, pastor? O Espírito Santo. Eu tenho que ter ele. Porque eu for cidadão terreno, não tem jeito, eu nasci da carne. Todos nós aqui nascemos de uma mulher. Eu nasci da carne, eu nasci naturalmente. Mas também nasci pelo Espírito de Deus. Então eu me tornei também cidadão celestial. O Senhor Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Amém? Mas ele nasceu de uma mulher, dupla nacionalidade. Ele era cidadão terreno e cidadão celestial. Está compreendendo, sim ou não? Efésios 1,14. O Espírito Santo, olha aqui. Olha a seriedade disso, gente. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa, está falando de salvação eterna, aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Se eu não tenho o Espírito de Deus, eu não tenho a garantia da libertação completa, ou seja, da salvação eterna, que é a promessa feita àquele que pertence a Ele. E quem pertence a Ele é quem tem o Espírito de Jesus morando dentro de si. Se não tem, tem que buscar.
Se não tem, tem que ir buscar. Você está compreendendo, sim ou não? Sim ou não? Guarda com você essa palavra. Vamos lá. João Evangelho. Eu vou falar sobre privilégios de discípulos. Depois eu vou falar sobre obrigação de discípulos. Porque existe privilégio, mas existe responsabilidade. Existe coisas que quem é discípulo tem que fazer. Obrigação. Mas vamos falar sobre os privilégios primeiro. Mas primeiro, para mim saber quais são os privilégios de discípulo, eu tenho que saber quem é discípulo aos olhos de Deus. O homem é aprovado quando por Deus ele é aprovado, não quando ele é aprovado por si mesmo. Quando ele é aprovado por si mesmo, não. É quando ele é aprovado por Deus. Então eu tenho que ser discípulo aos olhos de Deus. Não adianta eu olhar e falar, rapaz, esse homem, ele é um homem de Deus. E Deus olha para mim e fala, é nada. Por quê, pastor? Deus conhece o nosso interior. A Bíblia diz que o homem vê o que está diante dos olhos. Deus vê o coração. O Senhor Deus mandou que se ungisse o filho de Jessé. Mandou que se ungisse. Apresentou-se vários filhos. Samuel olhou, viu um com postura de rei, estatura, beleza, falou, certamente esse é o ungido do Senhor. Deus falou, muita calma nessa hora aí, meu amigo Samuel. Muita calma nessa hora. Não atente para a aparência, nem para a estrutura dele, pois eu tenho rejeitado como rei. Olha só. Por quê? Porque Deus viu o coração. O homem vê que está diante dos olhos. Olha lá. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou, este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente, ele estava na presença de Deus, o Senhor, rapaz, hein? Certamente é aquele que o Senhor escolheu. Não é porque eu estou na presença de Deus que Ele me escolheu para uma obra, irmão, para um trabalho. As pessoas confundem as coisas. Segue. Mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Por quê, pastor? Porque eu posso impressionar, irmão. Eu posso ser um artista. Eu posso ser um hipócrita. Hipocrisia é a arte da interpretação. A arte da interpretação. Quantas pessoas eu já cansei de ver andando aí nesse mundo gospel, né? Na hora da fotografia, bateu a foto. Tudo encenação. Quantas vezes eu já não vi pregador, aleluia, irmãos, a paz do Senhor, é um prostituto mentiroso, enganador, trapaceiro, mas tem uma boa aparência, uma boa oratória, sabe representar bem. Só que Deus, Ele não vê o homem como o homem o vê. Ele não vê a aparência, Ele não vê o exterior. Ele olha para o coração. Olha o que Ele fala. Mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham a aparência, mas eu vejo o coração. Deus olha o interior. Está compreendendo? Tem pessoas que você olha e fala, por quê? Ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha. Mas o interior dela é sujo. O interior dela é imundo. O sangue de Jesus não passou por ali. Por quê, pastor? Porque o sangue de Jesus nos purifica por dentro. E aquela pessoa continua suja. Ela ainda é perversa, ela ainda é má, ela ainda é rancorosa, ela ainda é vingativa, ela ainda é fofoqueira. Ou seja, ela tem um espírito dentro dela que não vem de Deus.
Não vem de Deus. Então, eu tenho que entender quem é o discípulo aos olhos de Deus. João 8,31. Muito conhecido o versículo. Então, Jesus disse para os que criam nele, porque tem pessoas que, por mais que você fale, ela não acredita em você. Ela não acredita na palavra de Deus. Por mais que a palavra de Deus é mostrada, ela não acredita na palavra de Deus. O comportamento dela é de quem não acredita. Então, Jesus disse para os que criam nele, se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Troca a linguagem, coloca na NVI. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Você sabe que judeu é símbolo de povo de Deus, né? Hoje não, tá? Hoje não há diferença entre gentil e judeu. Qual a diferença hoje, pastor? Hoje a diferença é de quem crê e quem não crê. Quem obedece e quem não obedece. Quem respeita e quem não respeita. Quem anda segundo a palavra e quem não anda segundo a palavra. A diferença hoje é essa. O que me caracteriza uma pessoa que pertence a Deus é que eu respeito o que ele fala. Eu obedeço o que ele fala, independente da circunstância. Independente do meu sentimento, independente da situação, eu respeito o que a palavra diz. Isso é que me faz discípulo. Isso é que me faz alguém que pertence a Deus verdadeiramente. Você compreende, sim ou não? E disse Jesus aos judeus que criam nele, que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus. Então o discípulo é aquele que permanece na palavra. É o que eu tenho ensinado, independente da situação. Às vezes surge dificuldade, nesse mundo tereis, mas surge dificuldade. Surge a dificuldade, por exemplo, entre o marido e a mulher. Mas ele não vai querer largar da mulher dele por causa de uma dificuldade. Ela não vai querer largar do marido dela por causa de uma dificuldade. Por quê? Porque a palavra diz que o que uniu Deus não separe o homem. Vamos resolver a situação. É que foi algo muito sério, pastor. Ela me traiu. Vamos resolver a situação. Vamos conversar. O que está vendo? Por que você me traiu, bem? O que foi que fiz? Porque eu tenho uma parcela de culpa aí. O que foi que aconteceu para você ter me traído? Você quebrou a aliança entre nós. Você quebrou um voto sagrado entre nós. Porque por mais bem que eu tenha feito alguma coisa errada para você, não justifica você ter me traído. Um erro não justifica um outro. Por mais que eu tenha falhado com você, você não tem o direito de ter me traído. O que foi que aconteceu? Vamos conversar aqui, vamos acertar isso aí. Por quê? Porque eu creio na palavra que uniu Deus não separa o homem. Eu tenho o direito de te largar, bem. Mas o Senhor Deus quer que eu te perdoe. E eu amo você e quero te perdoar. Vamos resolver essa situação? Mas não. Não. Eu vou arrumar outra, porque essa daí. Não. O vento é forte. É raio, é tempestade. A coisa foi feia. Mas você é discípulo, você permanece na palavra. Está compreendendo? Agora, se aquela pessoa que falhou contra você, ela quer te largar, eu não posso ficar com a minha mulher forçado, trancado dentro de casa. Não, você não vai me largar, você vai ficar comigo. Não. Se ela quer ir embora, é com ela. Se ele quer ir embora, é com ele. É outra história. Agora eu vou fazer tudo que está ao meu alcance. Para quê? Para restaurar. Por quê? Eu sou discípulo. Eu permaneço na palavra, independente de qualquer situação. Vem a dificuldade financeira, que às vezes vem. Às vezes vem. Mas a Bíblia diz que eu tenho que entregar a 10ª parte de tudo quanto eu ganho. E eu tenho que ofertar, para sair da posição de quem rouba. Para sair da posição de quem rouba. Mas aí não. Não, Deus entende que eu estou no momento, você está enganado. Deus entende que você tem condições de respeitar a palavra dele e eu tenho condições de respeitar a palavra dele. É isso que ele entende. E realmente eu vou ser discípulo dele, se independente da situação, do momento, da circunstância, eu me mantenho na palavra. Porque vem, irmão, neste mundo tereis, vem o vento de dificuldade conjugal, vem o vento de dificuldade familiar, vem o vento de dificuldade na saúde, vem o vento de dificuldade nisso, naquilo, e nós temos que nos manter na palavra, permanecer nela. É isso que nos caracteriza, é isso que nos faz discípulos aos olhos de Jesus. Tanto que foi ele quem declarou isso, ó. E disse aos judeus que criam nele, se permaneceres em mim, permaneceres firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus,
Se não permanece firme, se você, quando a dificuldade vem, você sai da palavra, você não é meu discípulo. Agora, se você permanece na minha palavra, você é meu discípulo. É o que ele está dizendo. Compreende, sim ou não? Aí, já começa a surgir privilégio de quem é discípulo. O 32 mostra um privilégio de quem é discípulo. Fica vendo, ó. Isso é só para discípulo. Você vê aquela pessoa que ela está na igreja há anos. Na hora que o pastor ora, ela tem manifestações demoníacas. Manifestação demoníaca, pastor? É aquela tremedeira, é aquela tontura, é aquele coração que dispara, aquela perna que bambeia, é aquele negócio que parece que vai cair. Isso é manifestação demoníaca. De vez em quando eu encontro um aí sem juízo que fala, pastor, a hora que o senhor estava orando, eu pensei na minha filha e eu comecei a passar mal. Não tem nada a ver, irmão. A tua filha pode até estar com problema, se você passou mal, porque o problema está em você. Se eu for passar mal, já falei e falo sempre, se eu for passar mal por cada pessoa que eu penso, eu vou andar assim, ó. Ué, não existe isso. Passei mal porque tem um problema comigo. Tem um problema comigo. E eu preciso resolver o problema. Eu preciso fechar a porta que deu condições a esse inimigo de entrar. Está na minha vida. Você está compreendendo, sim ou não? Você vê a pessoa muitos anos na igreja e passando mal, ou manifestação, ou possessão, ou outra coisa, qualquer satânica na vida dela. Por quê? Porque ela não é discípulo. Por quê? Porque libertação é privilégio de discípulo. Libertação é privilégio de discípulo. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma pessoa que está liberta é porque ela é discípulo. Eu estar liberto não significa que o meu adversário não vai tentar roubar a minha liberdade. Ele vai tentar, mas eu vou lutar para me manter liberto. Eu vou permanecer na palavra. Você compreende o que eu estou falando? É coisa muito séria. Aí a pessoa, ela abandona a posição dela na palavra e o diabo tem a oportunidade que ele quer para penetrar a vida dela. E aí ele fica. E a pessoa está anos na igreja, anos na miséria, está anos na igreja, anos perturbada, depressiva, anos na igreja, anos infeliz no casamento, anos na igreja, anos infeliz na vida familiar, anos na igreja, e a coisa não muda, nada melhora para ela. Mas por quê? Porque ela não permanece na palavra. E nunca fica liberta daquelas ações do diabo, daquelas obras do diabo na vida dela. E conhecereis a verdade vos... Isso é privilégio para discípulo. Se não for discípulo, não fica liberto. E o discípulo é o que permanece na palavra. Amém? Amém? Mateus, capítulo 13, versículo 10. Mateus, capítulo 13, versículo 10. Coloca na outra linguagem para mim. Isso. Então, como é que é? Discípulos. Isso aqui é para discípulo também. Então, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábola para falar com essas pessoas? Porque o Senhor Jesus, ele estava dando uma explanação, uma orientação da palavra para uma multidão de pessoas. Estava trazendo ensinamento, trazendo a mensagem do reino dos céus para eles. Mas ele não falava de maneira que não fosse por parábolas a eles. Aí os discípulos, porque o discípulo é aquele que está mais perto também, é aquele que está mais próximo também, é aquele que se aproxima mais. O discípulo, ele se aproxima. Está compreendendo, sim ou não? Aquele que se aproxima mais. E eles chegaram e falaram: mas por quê que o Senhor conversa com essas pessoas só por parábolas? Aí Jesus vem dar a explicação no versículo 11. Jesus respondeu: a vocês quem? Discípulos. Isso aqui é privilégio de discípulo. A vocês, Deus mostra os segredos do reino dos céus. A eles, não. Ou seja, mistérios de Deus, segredos de Deus, revelações de Deus, é para discípulo. É privilégio de discípulo. Tem aquela pessoa que fala: poxa, pastor, eu leio, mas eu não entendo. Você não é discípulo. Você não é aquele que permanece na palavra quando a situação aperta.
Porque às vezes não é só quando a situação aperta que a pessoa não permanece na palavra. É quando a situação é favorável. Ela deixa a palavra também por causa do prazer. Favorável entre aspas, né? Porque tudo aquilo que me afasta da palavra não é favorável, é contrário à minha vida. Está compreendendo? Sim ou não? É coisa séria. Ó, Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino dos céus, mas a eles, não. Coloca na Nova Almeida atualizada. Ao que Jesus respondeu: porque a vocês, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, isto não é concedido. É só discípulo. É só discípulo. Ele não consegue compreender coisas que só um discípulo vai compreender. Por quê, pastor? Porque com discípulo, o Senhor Deus, ele fala abertamente. Irmão, eu estava conversando com um amigo meu ontem, eu estava falando sobre Abraão, irmão do céu, irmão. O Senhor Deus falou: esconderia eu algo do meu amigo Abraão? Irmão, não foi Abraão que falou que era amigo de Deus. Foi Deus que falou: Abraão, meu amigo. Ele não esconde nada do amigo. Ele não esconde nada do discípulo. Ele não esconde. Então, você tem que entender e perceber e se examinar e ver se você é um discípulo aos olhos de Deus. Porque você pode ser aos olhos dos homens. Você pode ser aos olhos de uma instituição. Mas você não é aos olhos de quem realmente importa, que é o Todo-Poderoso dos céus. Puxa, que honra, que privilégio, Deus olhar para mim e falar: o meu amigo Antônio Júnior. Não é eu falar, não, eu sou de Deus, é Ele olhar e falar para mim, falar de mim. Como que Deus te vê? Como que Ele me vê? Como Ele nos vê? Somos verdadeiramente discípulos. Porque cada vez que eu olho para a palavra e eu vejo ela se abrir, poxa vida, eu falo: puxa, Deus, obrigado. Por quê? Porque eu sei que as revelações, os mistérios, é privilégio de discípulo. Então, eu te louvo pela oportunidade, pela graça de ser um discípulo do Senhor. Porque é graça. Talvez você não entendeu. Às vezes eu fico ouvindo alguém falando assim: não, precisa incentivar os obreiros, incentivar o povo. Ô irmão, você quer incentivo maior do que você pertencer ao Deus que criou todas as coisas? De servir a Ele? Quer incentivo maior do que esse? É honra, é privilégio. Ele nos separou, Ele nos escolheu. Eu não preciso de incentivo maior do que esse. De saber que eu pertenço ao Deus dos céus. De saber que eu vou poder passar a eternidade com Ele. Dele olhar para mim, sorrir para mim. Meu amigo. Desperta, irmão. Desperta. Isso é privilégio de discípulo. Amém? Lucas, capítulo 10. Versículo 16, vou correr um pouquinho, senão não vai dar para mim dar tudo. Já vi o horário ali. Estou achando que não vai dar, mas vou tentar. Então disse Jesus aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me... Mas não entendi, pastor. Você não entendeu, não? O discípulo, ele tem o privilégio de ser igualado ao mestre. Ele tem o privilégio de ser igualado ao mestre. Então disse aos... Isso é para quem é discípulo. Eu lembro uma vez, eu estava conversando com vários colegas de ministério. Aí
um deles me falou algo ofensivo. Aí o meu líder viu que eu não gostei. Aí o meu líder olhou para mim e falou assim: Júnior, fique em paz, fira-me o justo, e será um óleo suave que a minha cabeça não rejeitará. Eu olhei para ele e falei: pastor, fira-me o justo. Eu falei: ele não é justo, ele é um pecador. Tem coisas que é para discípulo. O discípulo, ele tem o privilégio de ser comparado ao mestre. A Bíblia diz que eu não posso ser maior do que aquele que me orienta, mas eu posso ser igual. Mas é para discípulo isso. Então disse aos discípulos: quem ouve vocês está me... Por quê? Porque o discípulo, ele faz conforme o mestre, ele segue os passos, o comportamento, a atitude do mestre. Está compreendendo? Eu já tive auxiliares que, se você fechasse os olhos, você ia achar que era eu que estava fazendo o culto. Por quê? Porque ele falava igual, se movia igual, se comportava igual, buscava Deus igual. Você olhava, você achava que era a mesma pessoa. Está entendendo? Por exemplo, eu não durmo na reunião. Por quê, pastor? Porque não é lugar de dormir, né? Amém? Vamos lá. Então disse aos que ouve, quem ouve vocês está ouvindo, está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me... Mas por quê? Porque Jesus fazia tudo que o Pai mandava, ele era igual ao Pai. Então, discípulo do Pai, trazia orientação. Os que estavam com ele obedeciam e faziam conforme ele mandava. Então, ouvir eles era ouvir Jesus. Ouvir Jesus era ouvir o Pai. Rejeitar eles era rejeitar Jesus. Rejeitar Jesus era rejeitar o Pai. Mas isso é privilégio de discípulo. Ele é igualado ao mestre. Amém? Lucas, capítulo 17, versículo 20. Perdão. Lucas 10, 17 ao 20, perdão. E os 72 voltaram. Ele mandou 72 agora. Primeiro ele mandou os 12 a fazer um trabalho. E agora ele manda 72 discípulos para fazer um trabalho. E esses 72 voltam agora, com o coração cheio de alegria. Por quê? Presta atenção. E os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedecem, quando pelo poder do nome do Senhor nós mandamos que saiam das pessoas. Por quê, pastor? Porque quando no mundo espiritual você usa o nome de Jesus, o diabo olha. Ele vê um discípulo, alguém que anda na palavra, que respeita a palavra, ele se submete. Quando você fala, demônio em nome de Jesus, demônio olha, irmão, você é um adúltero vagabundo, você é um fofoqueiro miserável, um ladrão de Deus. Ele olha para você e fala, rapaz, quem é você? Lembra dos 7 filhos de Sebas? Em nome de Paulo, em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, sai desse homem agora. Estou até olhando o demônio, catou, deve ter colocado a mão na cintura. Rapaz, eu sei quem é Paulo. Conheço a Jesus Cristo. Agora você quem é? Você é um dos meus escravos, né? Partiu para cima deles e bateu, arrancou a roupa e pôs para correr nu na rua. Irmão, como é que você vai mandar o demônio embora se você fazer a vontade dele? Você vive na pornografia, você vive na prostituição, você vive na desonestidade, você vive na fofoca, na contenda, você não respeita a palavra. A hora que você fala, demônio sai, ele fala, sai o quê? Não vou sair nada não. E vou arrebentar com a tua vida ainda mais. Você é mesmo escravo. Eles eram discípulos. Quando eles deram a ordem no nome de Jesus, os demônios se inclinavam. E os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus, até os demônios
nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandamos que saíssem das pessoas. Segue. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ou seja, ele realmente perdeu a autoridade, ele realmente perdeu o poder. Eu vi isso acontecer. Jesus falando, segue. Escutem, eu dei a vocês poder. Isso é para discípulo, tá? 72, lembra? Eu dei a vocês poder para pisar cobras, escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força. Isso é para discípulo. Compreendeu? Segue. Porém, olha o privilégio maior aqui. Porque mandar demônio, irmão, embora. Expulsar demônio. Qualquer um expulsa. Ele não sai pelo meu poder, pela minha autoridade, ele sai pela autoridade do nome de Jesus. Outro dia eu catei um demônio aqui, levanta demônio, joelho demônio, levanta demônio, levanta joelho demônio, demônio, joelho demônio. Só para mostrar para os obreiros. O demônio indignado. Levantava, deitava, levantava. Só para mostrar para os obreiros. Os obreiros que ficam. Que não saem correndo quando o culto acaba. Os discípulos. Só para orientá-los, mostrar para eles como faz. Como arranca um demônio, como livra uma pessoa do sofrimento. Mas por quê? Porque é pela autoridade do nome de Jesus. Mas, obviamente, esse poder do nome de Jesus, ele está à disposição de quem pertence a Deus, quem é discípulo. Está compreendendo, sim ou não? Mas só que tem um privilégio maior do que mandar um demônio embora, do que mandar um demônio sair, do que destruir uma obra de um demônio. Qual é o privilégio maior, pastor? Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito, é privilégio de discípulo. Quando Jesus cata, quando ele pegar o livro da vida, Débora, será que ele vai fazer isso? Bezerra. Ou senão ele vai olhar para outra bezerra. Falou, bezerrinha, feia, vem para cá. É privilégio de discípulo ter o nome escrito no livro da vida. Eu quero o meu lar. Eu quero o teu lá. Eu quero o teu marido lá. Eu quero do teu filho lá. Eu quero do meu filho lá. Eu quero de cada obreiro lá. Eu quero de cada pessoa que um dia Deus colocou debaixo da minha autoridade espiritual. Eu quero o nome escrito lá. Eu quero que permaneça lá. Para permanecer escrito, a única coisa que eu tenho que fazer é permanecer sendo discípulo. Porque isso é privilégio de discípulo. Que Deus fale mais ao seu coração. Agora há deveres. Fica para outro culto. Deus abençoe você que está em casa. Forte abraço. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.